eu acho que vamos começar, então. Acho que vamos, né, Adroaldo? Isso, sim, acho que estamos no horário combinado, e eu acho que nós estamos aí. Temos um assunto hoje pela frente que é extremamente importante, relevante, né? Então, vamos aproveitar para fazer esse processo, tá? Eu vou, de imediato, passar a palavra ao nosso presidente da Câmara de Ensino, tá? Nilson, por favor, Nilson, faça as forças das nossas energias da nossa Câmara, tá? Fala aí, eu vou acompanhar aqui vocês de perto, mas vou continuar com o processo meu burocrático de deliberação do pessoal, tá? Tá bom. Então, bom dia, pessoal. Que satisfação ver aqui mais de 60 pessoas já conectadas a esse Fórum dos Coordenadores, né? Para a gente da Câmara Especial de Ensino é um evento tão importante, tão relevante esse fórum, né? A gente costumava fazer ele 2 vezes ao ano. Esse ano, o primeiro semestre, nos deu uma rasteira, né? A gente ficou um pouco imobilizado ali no início, depois que começamos aqui a tocar a vida, né, dessa forma diferente aqui que estamos, né? E tem um lado bom e positivo, né? A gente possibilita que mais gente participe, né? A gente está vendo aí mais gente de diferentes regiões aí do estado participando, o que é super positivo. Então, vamos também aproveitar e aprender, talvez, aí com esse momento aí, de ser uma forma aí de conseguir integrar mais pessoas, mais coordenadores aí para debatermos juntos. É extremamente relevante para a gente ter esse fórum com os coordenadores de curso, né? Para a gente conseguir justamente debater os assuntos tão relevantes da gestão dos cursos da área de administração, né? E para este fórum, então, a gente tem essa temática que é do momento aí, né, que é justamente a nossa discussão da alteração das DCNs do curso de administração, né, do bacharelado em administração. Então, vou devolver aqui a palavra para o Adroaldo, né, que está de mestre de cerimônias e debatedor hoje, e nosso super ultra aqui, né, desse fórum aqui, para ele seguir aqui com os protocolos, então, Adroaldo. E é um bom evento para todos nós, aí, que a gente consiga aprender bastante. Tá bem. Nilson, muito obrigado por estar me passando a palavra, tá? E eu queria agora passar a palavra para a nossa presidente, a Cláudia, para que ela possa fazer uma saudação inicial também. Cláudia, por favor, Cláudia. Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui. Ano passado, infelizmente, não consegui ir com vocês para tão longe, lá no interior do estado, mas que bom que agora também a internet consegue nos auxiliar, né, nesse momento. São as coisas boas, né, que a gente tem que aprimorar e fazer permanecer daqui para frente esse contato também online. Eu fico muito feliz de estar aqui num grupo seleto, né? Eu acho que a nossa Câmara de Ensino é histórica. Os grandes profissionais que passam por ela, que estão nela, e essa é uma honra ser presidente de um conselho com professores, com pessoas tão relevantes quanto vocês no conhecimento da ciência da administração, né? Porque vocês é que formam os novos profissionais. E quando eu me aproximo da academia, eu me apaixono, mas eu digo que eu sou muito mais da na massa lá dentro da academia, mas com mestrado e com toda a passagem aí também por essa área, é algo que é passar essa prática, né, e acredito que também é uma coisa muito gratificante, mas eu parabenizo vocês, porque sei que vocês estão aí com muito mais horas sala de aula e construindo esses grandes profissionais. Aí a Bia, que está lá na FAMED, onde eu também lecionei até 2018, com os alunos de gestão hospitalar, então, grandes faculdades aqui representadas por vocês, que formam grandes profissionais. Mas eu queria falar uma coisa hoje, assim, só para nós fazermos um segundo, né, porque online não dá para a gente fazer 1 minuto, mas de reflexão sobre a questão da vida, do tempo que a gente tem aqui, o quanto é importante nós estarmos juntos e servindo pessoas, né, porque acho que a vida é isso, é uma construção, e cada vez mais a gente, num momento desse de pandemia, quando a gente tem perdas,
significativas, e eu acredito que alguns de vocês já sabem, mas nós tivemos uma perda de um ex-presidente do CRA do Rio Grande do Sul, o Walter Nick, que grande professor da URGS aí, que estava morando na Espanha e que acabou falecendo de Covid. Então, a gente sente muito, né, porque perder tantas pessoas como a gente está perdendo, mas quando chega próximo às pessoas que a gente conhece, né, que a gente teve uma relação. Eu tive com o Nick lá em Tocantins, no último FIA, no Fórum Internacional de Administração, onde ele recebeu uma homenagem, né, Cláudia? E que bom que a gente pôde homenageá-lo em vida, porque às vezes a gente deixa passar alguns colegas que fizeram trabalhos relevantes para a administração e a gente não faz essa homenagem em vida. Então, que bom que a gente pode fazer isso para o Nick e que ele descanse em paz, né? Mas realmente é uma perda aí para a administração, um ex-presidente do CRA do Rio Grande do Sul. Então, falando nisso e falando do quanto a gente deve contribuir para a nossa profissão e para os nossos colegas, eu sempre tentei, e acho que é uma característica minha, ser uma pessoa que ouve muito e que auxilia muito os demais colegas. Encerro a minha fala me colocando à disposição e dizendo que realmente a gente tem que construir um mundo melhor, um conselho melhor, uma profissão melhor, sempre para que a gente possa estar servindo. Oi, Cláudia. Acho que travou a Claudinha. Eu acho que travou a Claudinha. Travou a Claudinha. Que pena. Usando uma expressão básica do passado, não do presente, foi censurada. Brincadeira, não sei. Mas assim que ela quiser, ela volta com a gente sem problema nenhum. Estamos dando sequência ao processo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Nilson. Eu queria, então, saudar todos os participantes, né? Só para efeitos de entendimento. Nós não estamos com nenhum banner exposto, mas nós estamos tratando do 11º Fórum de Coordenadores, é uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, este Fórum de Coordenadores, né, e ele é capitaneado pela Câmara de Ensino, isso é uma tradição bastante grande, né. Estamos no 12º Encontro Estadual da Angrade, que também é uma tradição, né, e esse encontro estadual da Angrade, o Fórum de Coordenadores, normalmente tem acontecido de forma conjunta. Isso já me remete à segunda fala que eu gostaria de trazer, que é essa parceria extremamente saudável que está existindo entre a Angrade, né, como representante da nossa escola de administração, e o Conselho Federal de Administração, tá? Existe aí, quando falo Conselho Federal, falo Conselho Regional também, assim, com toda a tranquilidade, né? Nós temos aqui no Sul um casamento maravilhoso, né? Eu, atualmente, também sou membro da Câmara, continuo sendo membro da Câmara, porque a gente, depois que entra, não consegue sair mais, é uma questão de... Eles tentam nos expulsar, nos criam um cargo que a gente nunca existiu, a gente cria cargo para a gente, mas a gente continua lá circulando, né, Nilson? Tá, dando os palpites, enfim, né, participando das reuniões e contribuindo. Então, são 2 eventos, né, que tem a ver com a gente. Eu gostaria de também lembrar vocês que esse evento é um evento de características técnicas, então ele não é um evento de características populares, logo, o público que está aqui participando, ele não precisa ser quantitativo, ele precisa ser qualitativo, né? Então, estamos falando aqui, basicamente, os participantes são coordenadores de curso, né, e membros de NDE, e responsáveis pela área de acompanhamento e atualização, né, de DCNs das universidades, que estão presentes também, porque eu sei que para eles é importante se apropriarem dos conhecimentos que vão ser transmitidos hoje. Bem, antes de apresentar os convidados, faz uma breve apresentação minha. Meu nome é Adroaldo Lazzaruto, para quem não me conhece. Eu sou coordenador adjunto do curso de Negócios Internacionais da PUC, então também sou membro de equipe de coordenação, né, da qual eu me orgulho de fazer parte, e atualmente sou o diretor de publicação da Angrade. Por isso, né, a ideia da gente fazer essa conexão nesse processo que está aqui, tá? Nós vamos falar hoje sobre, o nosso tema de hoje são novas diretrizes curriculares para a administração. E vocês têm o privilégio de estarem hoje com os 2 MORs,
os dois grandes representantes, as duas cabeças pensantes, que tiveram a responsabilidade, né, que foram assim, extremamente competentes nela, de apresentar perante o CNE, o Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares. Então, eles tiveram capacidade de ouvir todas as partes envolvidas, posições, ideias, condensar, levar para o Conselho Nacional de Educação e ter a aprovação prévia. O Genésio depois me corrige se eu estiver errado, mas nós estamos aguardando a tal da publicação. O resto está tudo autorizado, está tudo ok. Então, só precisamos agora aguardar que seja publicado para a gente poder dar validade para isso. Tá? É a homologação do ministro. Isso, homologação do ministro. Obrigado, Genésio. Então, eu vou apresentar nossos convidados, para que a gente possa já iniciar, porque nós temos aí uma manhã bem densa, com bastante coisa interessante, né, para isso. Eu vou fazer um breve relato digamos assim, dos currículos dos nossos dois convidados de hoje, tá? Eles têm currículos bastante extensos, densos, de uma vida, né? Então, vou tentar ser o mais simples possível. Me perdoem se faltar alguma coisa, mas eu tentei pegar só algumas coisinhas para não me demorar muito no processo, porque se vocês forem lá no nosso Lattes, vão encontrar um pouco da vida desses nossos dois contribuintes e da história da construção deles, não só na sua vida pessoal, mas também no seu envolvimento dos dois com as nossas entidades de classe, que eu acho algo, assim, extremamente louvável. Eles são pessoas que estão com a gente, né, em vários momentos. Então, o nosso primeiro professor administrador, doutor Irineu Gustavo Gianese, né, possui graduação em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestrado em Engenharia da Produção pela Escola Politécnica, doutorado pela Cranfield School of Management, né, de Cranfield, United Kingdom, Inglaterra. Atualmente ele é professor e diretor de assuntos acadêmicos do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, né, tendo sido anteriormente diretor de pós-graduação Lato Sensu, né, Educação Executiva, e diretor responsável pelo desenvolvimento e início da implantação dos cursos de engenharia no INSPER. Atualmente ele é o nosso diretor de Relações Internacionais da Angrade, e por isso ele é também meu colega lá de Angrade, com o qual tenho honra de compartilhar, né, vários espaços. Além disso, assim como a Cláudia, né, também tem conhecimento, ele atua como voluntário em agências de acreditação internacional como ACSB, né, e FMID. Ou seja, tem aí muitas contribuições. A gente vai hoje ter pouco tempo para explorar toda essa experiência e conhecimento dele, mas vamos lá. A segunda é a nossa segunda participante, que nós já conhecemos bastante, mas vamos só lembrar um pouco da vida dela, a professora doutora Cláudia Stadlober, né, administradora, possui administração pela Universidade do Vale dos Sinos, mestrado em Ciências Sociais Aplicadas na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, e doutorado pela PUC. Atualmente é professora integral da Unicinos, né, onde atua como coordenadora adjunta administrativa do curso de Medicina e professor dos cursos de Administração, que ela nunca vai deixar de ser, e nas atividades de empreendedorismo e inovação, que ela tem sido lá na Unicinos, que eu lembro bem, com certeza, uma líder nesse assunto, né. É conselheira federal do Conselho Federal, né, foi conselheira de 2015, no período 2015-22, né, e atualmente é diretor de formação profissional do Conselho Federal de Administração, tá? E é uma das coisas que para nós nos orgulha, que nós estamos em boas mãos para defender a nossa profissão. Já foi diretor da Angrade, né, foi diretora anterior a mim na área de publicação, ou seja, já é do time da Angrade, né, isso é uma coisa extremamente louvável, né. Enfim, a atuação dela é na administração hospitalar, gestão de pessoas e vários assuntos. Então, feita uma apresentação breve, vamos dar início, então, à nossa apresentação. Eu vou, conforme nós já havíamos combinado previamente, passar a palavra, então, à professora Cláudia, para que ela possa iniciar, e eu vou jogar a apresentação da professora Cláudia aqui. A professora Cláudia vai me orientando quando é que eu vou te apresentando aqui, tá bem? Por favor, professora Cláudia. Tá certo. Muito obrigada, Droa. Obrigada primeiro pelo convite, né, do Nilson, aí, presidente da Câmara de Ensino. É uma satisfação estar com vocês. Obrigada também, Claudinha. Eu acho que é sempre um momento muito feliz, né, estar no fórum. O ano passado, nossa aproximação foi
foi maior ainda, né, porque a gente teve aquela pequena viagem de 8 horas naquele ônibus, né, então quem foi vai lembrar daquele momento. Eu levei, inclusive, as crianças que acharam o máximo viajar de ônibus, porque só viajavam de avião, acharam aquilo fantástico, e eu disse, meu Deus, olha a Arielle aí já tá rindo, né, porque foi uma aventura, mas acho que são momentos muito importantes, né, que a gente tem esse momento do fórum, de conversar com os colegas, com os coordenadores, então fiquei muito feliz ali de ver vários colegas conhecidos aqui, né, de longa data, e que a gente está sempre aí trabalhando pelo ensino de administração, pela melhoria da qualidade, e sempre, claro, também com esse olhar da questão da qualificação do que vai chegar lá depois, né, no nosso meio, no meio profissional. Então, acho que a gente tem aí trabalhado já há muito tempo, né, eu esses dias comecei a fazer esse levantamento, então já estou fazendo 20 anos no ensino superior como professora, e é incrível como esse tempo passa. Eu entrei bebezinha, então por isso, tá, tô desde pequenininha já, né, mas aí vejo a Lu aqui, que foi minha aluna, e já faz mais de 10 anos, né, Lu, então a gente vê que o tempo está passando muito rápido. Então, pessoal, muito obrigada, né? Uma satisfação muito grande poder estar com vocês e a gente poder discutir um pouco as diretrizes, né? Então, eu e o professor Irineu, a gente alinhou a apresentação, então vou falar um pouco mais dessa parte das diretrizes, com esse olhar do que a gente entendeu, né, como diferencial, que era importante, né, a gente ter para essa parte da mudança das diretrizes. E acho que, né, depois o Irineu também vai fazer toda uma apresentação para nós de como que a gente vai colocar isso depois, né, pensar nesse currículo, né, Irineu, como que a gente vai botar isso em funcionamento. Então, já esse material eu já passei para o Nilson, a Doro também tem, fica disponível para vocês, tem o meu e-mail ali, mas eu acho que daqui, olha, todo mundo, se não tem o meu celular, deve ter, porque todo mundo, né, a gente tem contato, ou já trabalhou junto em pós, ou já trabalhou junto no mestrado, né, enfim, a gente já se conhece de vários momentos, né, mas enfim, tá aí o meu contato também, se alguém não tiver e quiser o celular, também depois eu coloco ali no chat. Então, pessoal, para comentar com vocês, né, eu estou lá nessa Câmara de Formação Profissional, anterior a mim, o nosso presidente Mauro Crois, que foi o diretor dessa Câmara de Formação Profissional lá no Conselho Federal, e junto comigo também está o Mauro Leônidas, que é do Pará, e a conselheira Ellen, né, que é de Roraima. Pode passar, Dro. O que a gente tem também dentro lá do Conselho, né, a gente tem toda uma equipe que nos auxilia em todo o trabalho. Então, a gente tem a Sueli, que coordena essa área da formação profissional, o Gilmar, a Ângela e o Gabriel. A Ângela agora, a gente fez um movimento, porque não foi diferente para os conselhos, né, a questão da crise, desse momento todo que a gente está vivendo. Então, a Ângela acabou entrando, a gente fez um PDV no Conselho Federal, e a Ângela acabou, né, se afastando já, porque ela já está aí já tinha mais de 20 anos de conselho. Então, a gente teve, né, alguns ajustes aí também na nossa estrutura. Pode passar, Dro. E aí, quando a gente começou, né, a fazer essa discussão, o presidente Mauro, então, instituiu uma comissão especial para as DCNs, né, no Conselho Federal, mas acho que é bem importante também, como a Dro disse, eu fiquei 10 anos, né, na diretoria, lá junto, na Angrade, e o que a gente via durante todo esse percurso, assim, a nossa diretriz ela é de 2005, né, o que ainda está valendo hoje, porque não está homologada essa nossa proposta, o que está valendo é uma diretriz lá de 2005, então tinha a questão da temporalidade, que eu acho que era algo que, para muitos colegas, isso já ficava aquela coisa assim, a gente precisa rever as competências, a gente precisa rever o que está colocado na nossa diretriz. E também, né, nesse momento, assim, além da questão da temporalidade, a gente já ouvia muito isso nos Enangrades, nos eventos que a gente participava, né, com coordenadores, no fórum de coordenadores da Angrade, precisamos mudar. Então, a Angrade já fez todo esse movimento, né, há dois anos atrás, pelo menos. No ano passado, no Fórum dos Coordenadores, em Uberlândia, no Enangrade, foi apresentada uma proposta e tudo que a Angrade vinha trabalhando. Depois disso, com essa proposta da Angrade, a gente encaminhou isso para os 27 conselhos regionais, recebemos excelentes contribuições dos conselhos, né,
e começamos a trabalhar, então, também o que seria a nossa base enquanto Conselho Federal, o que a gente imaginava, né, como necessário para esse momento. Então, o presidente instituiu essa comissão especial, eu na comissão, a presidente Tânia, pelo CRA da Bahia, José Samuel, pelo Maranhão, Sérgio Lobo, também pelo Paraná, o Denir, pelo Distrito Federal, e o Wallace pelo Rio de Janeiro, junto, claro, com os colegas aí, né, da Angrade, então, professor Edson Condo, que é o presidente da Angrade, e professor Irineu, que é diretor da Angrade. E acho que a gente teve, né, a felicidade de conseguir reunir esse grupo, da gente fazer uma boa discussão, da gente poder avançar nesse sentido. Pode passar, Adro? O que a gente tem, então, nessa questão das bases, acho que é um anterior ali, Adro, das bases iniciais dessa discussão, né? Então, acho que eu comentei com vocês a questão do tempo, que eu acho que é importante a gente pensar, né? 15 anos com a mesma diretriz é bastante tempo, pode passar, Adro. E tem outras coisas que no meio do Conselho Federal e no grupo dos conselheiros federais a gente discutia muito, né? A questão da diminuição da procura dos cursos de administração. Então, quando a gente olha aqui, né, nesse slide, a gente tem aí os 10 maiores cursos de graduação. Na verdade, gente, eles são, quando a gente pensa na administração, ele já não é mais o maior curso, porque a gente tem ali o direito e a pedagogia que já ultrapassaram, né, a administração. A gente conta como maior área por conta dos tecnólogos. Então, aí sim a gente consegue ter esse indicativo. Então, a gente começa a ver assim, será que tem um desinteresse? A nossa profissão fez 55 anos de reconhecimento agora, a nossa diretriz tem 15 anos, será que o nosso curso envelheceu e os jovens já não se interessam tanto? Será que também isso é porque a gente dividiu mais com tecnólogo? Então, são vários questionamentos que a gente tinha. Pode passar, Adro? E isso pensando, né, na questão de quantidade. Quando a gente olha também para a questão de qualidade, a gente pensa assim, nos indicadores de qualidade que a gente tem para avaliar os cursos de ensino superior. E aí a gente conhece, né, todos aqui, coordenadores, professores, a gente conhece os cursos, conhece esse funcionamento todo, né? A gente tem aí os indicadores do Ministério da Educação, que nos ajuda para desenvolver políticas públicas, como fonte de consulta também para a sociedade, para ver qual é a nota das instituições, né? Pode passar, Adro? E aí a gente tem aí IGC, então, né, como uma das avaliações das instituições de ensino superior, então avalia, dá uma nota para essas instituições, pode passar. O que a gente tem quando a gente olha para essa avaliação de instituições que têm cursos de bacharelado em administração? A gente tem ali os 2 últimos ciclos, né, da área de gestão, então 2015 e 2018. Quando a gente pensa lá naquele critério, né, máximo de qualidade, que é nota 5, a gente em 2015 tem 15 cursos, né, 15 instituições com essa avaliação, em 2018 a gente tem 21. Pode passar, Adro? No próximo, o que a gente vê, assim, ó, também dessas instituições que têm cursos tecnológicos? Apenas 2 instituições com nota 5 em 2015, em 2018 apenas 3 instituições. Então, esses dados, né, junto com tanto de outras informações, também nos remetem para essa discussão da questão da qualidade do ensino superior em administração. Pode passar, Adro? Para mim também ele não está em apresentação, não sei se para vocês está. Ele não está indo para a apresentação, né? Às vezes ele não. Estão vendo? Não, a gente está vendo, só que ele não está no modo de apresentação. Tá bem, deixa eu mudar agora então. Deixa eu mudar aqui, ver. F5. Assim deu? Ok? Agora sim. Tá. Eu vi que o Irineu botou ali também, agora foi. Desculpa, é que na verdade, quando eu coloco aqui, eu perco o controle de todo o sistema, porque ele me toma a tela inteira, entendeu? Então, por isso. Entendi, tá, tranquilo. Então, às vezes eu vou dar uma saída, porque eu tenho que voltar para gerenciar e liberar pessoal. Tá, é que eu faço vários papéis. Esse é o novo professor Polvo, tá? Faz várias coisas, tá? Exatamente. Desculpa, mas é a vida. Bom, tá, gente, bom. E aí também a questão do ENAD, né? Então, quando a gente olha para o ENAD
E tem, principalmente nessa questão do ENAD, né, uma aferição da qualidade do ensino superior. O que acontece? Ali a gente tem uma avaliação, né, principalmente dos conteúdos. Então, daquele momento, né, a gente está avaliando aqueles alunos que cumpriram 80% da sua carga horária a cada 3 anos, e é uma informação que normalmente a gente está olhando por um retrovisor, né? A gente recebe muitas vezes o resultado desse ENAD 1 ano depois do que já foi realizado, mas ela também não avalia habilidades e atitudes dos alunos, ela pega um pedacinho, né? Ela avalia conhecimento, mas mesmo esse indicativo já é um indicativo que para a área de administração, ele é um indicativo ruim, quando a gente pensa na questão das notas, né? E se vocês, né, quando analisam lá os dados, como é que fica a área de administração? Quando a gente compara com as demais áreas, no componente específico, a gente tem uma das piores avaliações, ou seja, o nosso egresso, a gente pensa em desenvolver todas aquelas competências, aquilo que está nas diretrizes, mas na medida, né, como a gente imagina para o desenvolvimento de uma profissão, muitas vezes está ficando aquém, né, na questão desse processo de desenvolvimento. Pode passar, Adro? E o que a gente tem aí, só como constatação? Olhem os 4 ciclos, o que a gente tem? 2009, 12, 15 e 18. Ali, 5%, só em 2012 que a gente chegou a 6% das IEs, né, das instituições de ensino superior que tem bacharelado em administração, que esses cursos tiveram, né, conceito 5. Então, na grande maioria, a gente está lá no conceito 3, né, que é o meio termo, né, alguns conceito 4 e poucos lá com conceito 2. Pode passar, Adro? Mas é uma constatação complicada, né, porque quando a gente pensa em qualidade, a gente começa a ver que o número de instituições que alcançam, né, o número de cursos que alcançam esse conceito 5 é um número baixo. E aí também a gente pensar dentro desse contexto, como é que fica? Nota 1 e 2, a gente sabe que entra em avaliação do MEC, e aí sim, né, vai receber uma comissão, vai revisitar, vai realmente trabalhar com aqueles dados todos. Agora, conceito 5, 4 e 3 não recebe comissão do MEC, segue a vida, e aí a preocupação, como será que as instituições de ensino superior, elas estão identificando o gap dentro, né, desse momento, e estão fazendo esse ajuste nos seus currículos, né? Então, acho que aqui tem pontos bem importantes que ao longo, né, desse tempo a gente vai percebendo, assim, que normalmente muitas instituições olham, ou a gente não sabe se olham, ou que tipo de ajuste que fazem. Pode passar, Adro? Então, isso tudo para comentar com vocês que essas discussões todas, né, elas estavam, assim, como pano de fundo, né, além do que também, claro, que a gente começa a ver, assim, há muitos cursos sendo ofertados com valores de 79, 89, 99, e não é só a questão do valor, é a questão da qualidade que se entrega, né, se você tem um curso, às vezes, com um valor tão baixo, né, tão aquém do que a gente imagina, assim, que precisa para a qualidade. E no Conselho Federal a gente discutia muito isso entre os conselheiros, né, o quanto a nossa profissão muitas vezes estava sendo colocada como uma profissão de segunda linha, né, de uma profissão, assim, que qualquer um faz, é o curso dos indecisos, faz de qualquer jeito. E, gente, muito longe disso, né, a gente está aí, eu tô formada desde 97, me lembro que logo depois que eu me formei, eu já fui no Conselho Federal, no Conselho Regional, para pedir, que eu achava que o Conselho tinha que rever várias coisas, e principalmente essa questão da profissão, porque eu trabalhava na época dentro de hospital, e eu ficava pensando, como pode, né, não ver um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, uma fonoaudióloga, ninguém, né, não via ninguém se formar e não sair correndo para ir no seu conselho, fazer o seu registro profissional e querer, né, estar ali junto com o seu grupo da sua área profissional. Então, acho que para a gente que está no conselho, também isso é muito sofrido, né, que era ver esse desinteresse da área e essa questão da qualidade.
Então, o que a gente colocou, e também isso foi muito alinhado junto com o Mauro, né, que é o nosso presidente, na questão do que a gente entendia que deveria constar lá como diferenciais. Então, algo, né, e aí o professor Irineu tem aí todos os méritos, né, nesse trabalho, quando a gente começou a discutir junto a questão das competências. Então, realmente, da gente ter um currículo e um curso por competências, e vocês vão lembrar, Cláudia, mas a diretriz de 2005 está lá, aquelas 8 competências, está colocado lá, realmente está. Agora, se a gente abrir depois e perguntar quais são os cursos que são pensados e desenvolvidos por competências, aqui, né, no Rio Grande do Sul, acredito que a gente tem alguns, mas quando a gente olha para essa realidade no país, muito poucos. A maioria está lá nas suas caixinhas, trabalhando as suas disciplinas, que normalmente uma não se conversa com a outra. Sequer um professor de uma disciplina sabe qual é a vinculação daquela atividade acadêmica com a próxima, ou o que aquilo vai conectar. Então, a gente tinha muito essa ideia, né? Não, ele tem que ser por competências. A gente disse, vamos tentar minimizar ao máximo, tentar não colocar nada quase de indicativo que remeta para o nome de uma disciplina. Senão a pessoa vai dizer, não, então tem que botar sociologia, vai botar filosofia, vai botar ética. Então, a gente, né, desenvolveu aí a ideia das competências, claro que também pensando, né, algo que o professor Freitas trouxe muito para nós, a gente tem que olhar para esse futuro, né, pensar quem é esse profissional que a gente quer preparar para o mercado para esses próximos 10, 15 anos, né. Também a questão da prática profissional foi algo que a gente entendeu todo o tempo como um diferencial. Na diretriz de 2005, a gente não tem estágio supervisionado obrigatório, a gente não tem prática profissional colocada como obrigatório, né? E outro item que eu destaco aqui, e aí o mérito, né, é da Angrade, que trouxe esse item da gestão acadêmica, então acho que são pontos fundamentais aí, né, nesse processo e que eu destaco aí como principais ajustes. Pode passar, Adro? E aí, para a gente comentar um pouquinho, né, essas competências, depois, claro, elas têm ali mais um pouco de desdobramento ali, né, do indicativo, do que é a ideia de cada uma dessas competências. Imagino que os colegas já devem ter acessado esse material, já está lá na página, né, à disposição também essa proposta das diretrizes, que ela já está aprovada no Conselho Nacional de Educação, só falta realmente a homologação, então podem ver todo esse texto lá também. Mas o que está colocado? Integrar os conhecimentos fundamentais ao administrador. Então, às vezes o pessoal me pergunta, Cláudia, tem que ter teorias da administração? Eu digo, Jesus, se tu acha que é importante para ele entender de gestão, tu vai pensar como é que é a articulação disso e tu vai colocar isso, né, dentro das tuas atividades acadêmicas. Conseguir abordar problemas e oportunidades de forma sistêmica. E isso, lá naquela pesquisa que a gente faz no Conselho Federal, que é do perfil do profissional da gestão, gente, aparece muito, assim, os empregadores dizendo, né, que quando eles contratam administradores, eles contratam por entender que esse administrador, ele consegue resolver problemas, ele consegue analisar, ele tem esse olhar sistêmico, ele tem bom relacionamento interpessoal, que é outra coisa que aparece ali. Então, a gente também trouxe, né, a questão das técnicas analíticas quantitativas, né, para fazer análise de problemas, análise de oportunidades, ter essa prontidão tecnológica, o pensamento computacional. Não dá para pensar em formar um gestor hoje, né, que não tenha essas competências. Ao mesmo tempo, gerenciar recursos, e quando a gente pensa em recursos, né, vai além do recurso financeiro, é o recurso financeiro, é o social, é o humano, né, então, quanto que a gente amplia isso também, comunicar-se de forma eficaz e aprender de forma autônoma. Então, acho que a questão da aprendizagem, ali, o aprender de forma autônoma, o aprender a aprender, também é algo muito legal para nós, né, enquanto professores, coordenadores, a gente pensar nessa caminhada, né, do aprendiz, porque o professor, cada vez mais, o papel dele é um papel de articulador, alguém que vai lá, né, e articula esses conhecimentos, incentiva o aluno para buscar o conhecimento, mas é fundamental dele conseguir desenvolver esta competência da aprendizagem ao longo da vida, porque é isso que a gente faz, né, a gente está sempre aprendendo, está sempre estudando, enquanto professor a gente sabe que a gente nunca para, né, a gente está sempre nessa busca, e o quanto que isso é rico, e a gente tem que conseguir, eu digo que
picar o aluno, né, com essa vontade também dessa busca e dessa aprendizagem, dele se entender como alguém que está aprendendo, o quanto que ele tem de responsabilidade nesse processo de aprendizagem e o quanto que a gente tem que dar de autonomia também para ele se desenvolver nesse sentido. Então, o que eu vejo, assim, né, eu, Cláudia, tendo participado desse grupo, e o Irineu também depois vai falar, mas eu acho que foi muito rico a gente poder construir essas competências, a gente poder olhar para esse futuro, a gente poder entender que a diretriz, ela traz uma flexibilidade ainda maior do que o que a gente já tinha em 2005 e traz uma flexibilidade, gente, que nos aponta para a gente poder olhar as regionalidades. Um curso aqui da Unicinos, da PUC, da URGS, ele vai ter algumas características. O curso lá da URI, da Urcamp, daqui a pouco vai ter outras. O curso lá em São Paulo vai ter outras, porque a gente tem que trazer para os currículos a questão da regionalidade, até porque isso melhora a empregabilidade também dos nossos alunos. Pode passar, Dro. Ele saiu do modo apresentação, tá, Dro? Só para avisar. Eu sei, é que eu fui lá autorizar umas pessoas de novo. Vamos lá, não tem de novo, vamos lá. Papel duplo, vamos voltar para a apresentação de novo. Deu. A Dro, isso é o multifuncional, esse vai ser... É essa a nossa vida. Gente, então as práticas profissionais, né? Em determinado momento, principalmente no Conselho Federal, a gente discutiu muito essa ideia, se pensou numa ideia de residência, né? E eu disse pro pessoal, vão dizer que sou eu que estou falando isso porque estou lá na medicina. Não foi, tá? Não foi. E a gente, e muito nessa discussão, assim, do que seria possível, né? Uma diretriz para curso presencial, para curso EAD, fazer só um ano de prática seria algo bastante complicado, mas eu fiquei bastante feliz da gente ter conseguido chegar nessa proposta de prática profissional obrigatória supervisionada. Não está indicado se é 100 horas, se é 200 horas, se é 300 horas, não está dizendo que é só estágio supervisionado, mas é entender o quê? Que cada um olhando para a sua realidade, para o seu projeto pedagógico, como é que eu vou fazer uma prática que articula teoria com o dia a dia, com a tua vida enquanto profissional da área de gestão. Eu acho que isso é algo super rico, porque o que a gente escuta, né, ao longo desses anos todos na área da administração? É um curso muito teórico, a gente tem pouca prática. Então, como é que a gente pode fazer isso desde o primeiro semestre? Esses dias alguém me perguntou, pode ser uma prática extensionista? Gente, se tem uma coisa linda, né, que as pessoas ficam aí se questionando como é que a gente vai fazer, que é a ideia da prática extensionista, eu digo, se tem uma coisa que é fantástico para a gente desenvolver, é a prática extensionista, que desenvolve diversas competências, inclusive o que a gente pensa lá nos 6 Cs, das competências que a gente deve ter para esse século. Olhem que coisa mais linda. Eu estou dizendo assim, eu tenho que desenvolver um profissional com cidadania. Como é que eu vou fazer isso? A prática extensionista te dá isso. E te aproxima e te ajuda a desenvolver aquelas competências, porque se a gente olhar para aquelas competências, eu vou conseguir numa sala de aula fazer com que o aluno, só na sala de aula, leia toda a teoria de comunicação e relacionamento interpessoal e dizer, olha só, gente, eu entreguei essa competência para ele. Não vai dar, né? Vai faltar, porque a gente sabe que a gente desenvolve isso aonde? No dia a dia, no hands-on, é no botar a mão na massa. É assim que eu consigo fazer isso. Então, eu fico feliz porque eu acho que a prática profissional, da forma como está colocado na diretriz, ela traz essa flexibilidade, ao mesmo tempo, né, indica essa obrigatoriedade com supervisão, que eu acho que é importante também, né, a gente está preparando um profissional para esse mercado, a gente tem que ter esse cuidado, né, e principalmente a gente vai estar todo o tempo, a gente pode fazer essa costura todo o tempo no projeto pedagógico, a cada semestre, entendendo que o aluno, né, ele vai adquirindo essas competências, né, nesse percurso da sua formação. Pode passar, Dro? E aí também acho que eu fico muito feliz assim de ver essa questão da gestão da aprendizagem, né? Porque os últimos 6 anos trabalhei muito com essa parte aqui também na Unicinos, por conta do que a gente trabalhou no processo todo de acreditação, e a gente teve a Unicinos acreditada esse ano pela EACSB, então a gente recebeu
essa acreditação agora, no início do ano, é um trabalho muito longo, né, mas principalmente discutindo toda essa questão da aprendizagem, olhando para os nossos currículos. Então, acho que tem um trabalho, né, muito, assim, incrível, né, da Angrade, de poder apoiar as instituições de ensino superior nesse processo de olhar a gestão de aprendizagem, né, de poder avaliar o seu curso, de ver realmente se aquelas competências que a gente definiu lá para os nossos egressos, será que eu estou alcançando isso para eles? Será que eu estou realmente olhando para o meu currículo, também aprimorando ele, né? E ele não sendo aquele documento que a gente diz de gaveta, né? Que fica lá, só o coordenador ou só o diretor da escola conhece. Então, acho que a gente tem que trazer cada vez mais isso, né? Todos os professores, independente da atividade acadêmica, eles devem conhecer o projeto pedagógico, eles devem saber, eu estou lá dando aula de estatística, que conexão tem a estatística para desenvolver aquelas competências dos alunos da área de gestão. Então, ele conseguir enxergar isso e colocar isso, né, dentro desse processo. Pode passar, Dro? Então, esse olhar para o projeto pedagógico, para a gente conseguir realmente atingir, né, essas expectativas, acho que é algo muito rico. E ali, né, também tem indicado a ideia dos mecanismos, e aí acho que tem vários mecanismos que para nós são os mais conhecidos e que a gente, né, com certeza todo mundo usa, né, prova, testes, projetos, relatórios, né, e eu acho que tem algo que a gente pode trabalhar muito, que é essa ideia principalmente do que está colocado ali das formas indiretas, né, essa avaliação de aprendizagem dos estudantes de formas indiretas. Então, trabalhando as evidências, indícios de aprendizagem, né, que estão relacionados lá com o trabalho, então podendo fazer entrevista com os estudantes, pesquisa com egressos, com os empregadores também, acompanhar esses egressos. Gente, eu terminei meu doutorado em 2010, o meu trabalho é sobre egressos, né? E esses dias eu fui de novo fazer pesquisas em bases para ver o que a gente estava trabalhando com egressos, é quase nada. Nós, enquanto professores, enquanto coordenadores, a gente é muito bom, né, de fazer pesquisa, de publicar coisas, mas a maioria é falando sobre os professores ou sobre as atividades, mas a gente pouco sabe, assim, será que o nosso egresso realmente atingiu aquelas competências que a gente propôs lá no nosso projeto pedagógico? Como é que foi essa caminhada dele? Como é que ele se desenvolveu, se colocou no mercado de trabalho? Como é que ele buscou conhecimento para os gaps que daqui a pouco ele mesmo identificou na sua formação? A maioria das instituições tem minimamente pesquisa com egresso. Algumas, né, sequer sabem onde andam os seus egressos. Então, acho que a gente tem muito para evoluir nesse sentido, para a gente poder pesquisar nesse sentido, com esse olhar, pensando assim, ó, nesse momento que eu faço todo esse acompanhamento, eu vou identificar quais são as lacunas, eu vou poder ter uma avaliação com um diagnóstico, né, principalmente para identificar os gaps que a gente tem e para poder cada vez mais melhorar a implementação dos nossos projetos pedagógicos, do nosso currículo, as intervenções que forem necessárias. Então, é realmente a ideia de um projeto contínuo. E esses dias eu estava pensando numa relação, né, até nessa parte do ensino. A gente está lá, tá na administração, faz todo um trabalho de marketing com os alunos e a gente fala para o aluno, né, o quanto é importante depois, né, tu acompanhar aquele cliente, fazer o pós-venda. E é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque a gente fala tudo isso, mas nosso aluno não é cliente, beleza, não precisa, então não chama de cliente, chama de aluno, sei lá, enfim, não tem problema. Mas vamos olhar para isso, será que a gente, né, a gente também não usa as próprias ferramentas que a gente tem na gestão? Então, acho que a gestão da aprendizagem é um ganho muito grande. Acho que a Angrade, né, a Dro, a Irineu vai fazer um trabalho muito importante nesse sentido, porque acho que é legal também poder apoiar as instituições de ensino superior, gente entendendo, assim, as diferenças, né, que a gente tem nesse país são gigantescas. Eu tenho, olha, nem sei dizer para vocês quantas lives eu já fiz, mas só da semana passada eu fiz no Acre, no Pará, no Alagoas, na Bahia, e também em Santa Catarina, e agora hoje aqui no Rio Grande do Sul. E aí é impressionante assim, as diferenças que a gente tem. Então, o quanto que a gente, enquanto
conselhos de administração, enquanto conselho regional, conselho federal, enquanto Angrade, Associação Nacional de Graduação, né, dos cursos da área de gestão, o quanto que a gente cada vez mais, né, tem que entender o nosso compromisso social com essas instituições de ensino superior, porque a gente tem aquela ideia assim, isso todo mundo sabe. Não sabe. Esses dias, depois, um professor me chamou no chat e me perguntou, Cláudia, o que são competências? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de orientação e de apoio, se a gente realmente, né, acredita naquilo que a gente diz que é. A gente entende que o nosso momento é cada vez mais de colaboração, de participação, de apoio. Então, quanto é importante a gente poder estar de mãos dadas, aí, associação, conselhos, né, para a gente poder fazer essa melhoria nos cursos de administração. Pode passar, Adro. E aí, gente, só para dizer aqui, né, os próximos passos, então, aprovou lá no dia 10 de julho, o professor Irineu já disse ali, né, só falta homologação. Nessa live que eu estava semana, eu estava com o professor Freitas, né, e aí o pessoal disse, Cláudia, quando que vai ser homologado? Daí eu disse, vamos chamar uma mãe de santo aqui, né, para a gente ver quanto tempo vai demorar. Daí eu disse, olha, vamos perguntar para a pessoa que está aqui, que tem muito mais conhecimento, que é o professor Freitas. E o professor Freitas, que normalmente esses prazos seriam rápidos, mas que em função de que muita coisa mudou no MEC, né, mudou ministro, mudou muitos dos técnicos, e ele disse isso, tá? Então, por isso, posso falar para vocês, eu não sei nem se eles sabem que eles têm que assinar e publicar, mas, enfim, é só o que está faltando. Então, a gente tem uma expectativa, assim, que isso aconteça logo em breve, né? O que a gente está fazendo lá no Conselho Federal, até por conta disso que eu falei com vocês, né, que é assim, o documento está lá, né, a nova diretriz está lá, ela tem essa flexibilidade, ela tem essa orientação, e eu me lembro de uma fala do professor Freitas dizendo, né, o documento está aí, está pronto, agora a gente tem que botar, eu digo que é que nem botar o balão no ar, né, a gente tem que conseguir fazer toda essa constituição. Então, a gente sabe que o desafio é muito maior. O que a gente começou a fazer no Conselho Federal? Então, a gente começou a elaborar todo um guia para as escolas, né, vamos disponibilizar para todos os conselhos, alinhei lá com o presidente também, né, todas as etapas, gente, orientando tudo, né, desde definição de competência, o que pode ser prática profissional supervisionada, indicando tudo isso, né, então, entendendo isso que eu falei para vocês, assim, o nosso papel de alguém que vai não só cobrar que essa diretriz deve ser implementada e que ela ocorra realmente nos cursos, mas que a gente também quer apoiar as instituições a fazer essa caminhada. O que lá está dizendo na diretriz? Que a gente tem aí 3 anos para adaptar o nosso currículo. O que eu imagino, Cláudia? Que a instituição de ensino superior hoje, né, que olhar essa diretriz, que entender ela como algo que pode potencializar o seu curso, pode melhorar a sua oferta, pode trazer mais alunos, vai correr para fazer, não vai esperar 3 anos para fazer isso, né, gente? E também, né, destaco ali que serve para presencial e para-EAD. Na diretriz não fala em tempo de integralização do curso, não diz a carga horária mínima, então isso está lá ainda na resolução número 2, que a gente não sabe se em algum momento vai mudar ou não, mas está lá ainda que o curso, né, segue com as 3.000 horas. Então, Adroaldo, querido amigo, o que eu queria trazer era isso, né, para vocês, um pouco desses pontos, né, de mudança, e o quanto que eu fico feliz de poder estar aqui hoje com os colegas todos aí do Rio Grande do Sul, discutindo essas diretrizes, e tenho certeza que a gente é muito parceiro aí para estar de mãos dadas, né, para fazer essas melhorias na administração, porque tudo que a gente melhorar no ensino vai refletir na profissão, né, nos profissionais, que a gente tem aí também nos nossos conselhos, nas empresas, de todo tipo, né? Então, acho que a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe o quanto que o nosso país precisa de gestão para se desenvolver, né? Então, a gente tem que botar muita competência nesses profissionais todos. Muito obrigada, a gente fica à disposição também. Obrigada. Ok. Cláudia, obrigado pela tua contribuição, por trazer para a gente um pouco desse histórico desses esclarecimentos. A gente sempre entende que isso faz parte de uma coisa chamada caminhada. Antes de passar a palavra para o nosso próximo colega Irineu, eu só gostaria de salientar
que nós temos aí, nesse grupo que está com a gente aqui, a participação de alguns membros bem importantes. O nosso representante da Angrade está presente, nosso representante regional, estão representando vários dos nossos delegados que atuam no interior do Conselho Regional de Administração, que é muito legal, da diretoria também está presente, também que é muito legal, isso é bom de ter a diretoria sempre junto com a gente. Então, agradecer a todo esse time, essa equipe, os membros da Câmara de Ensino, óbvio que não precisa dizer, estão todos aí presentes, né? É um time que se conhece bem, convive bem, né, e tem, assim, um elevadíssimo nível de participação, e os novos que estão entrando também sejam bem-vindos. Olha, gente, muito obrigado mesmo por estar participando. Bom, dando sequência, então, à nossa atividade, tá? Eu, então, vou... Só para lembrar para vocês, nós estamos gravando essa atividade, né, então ela vai ser disponibilizada depois no próprio site do Conselho, né, e da Angrade também. E a apresentação também da Cláudia e do professor Irineu também vão estar disponíveis também para vocês poderem disponibilizar, tá bem? Bom, então, sem mais delongas, professor Irineu, por favor, agora é com o senhor. Perfeito. Deixa eu começar agradecendo, né, o convite e falar da minha satisfação de poder estar aqui com vocês. Eu acho que esse mundo remoto tem uma série de desvantagens, mas acho que a vantagem é facilitar muito, né, esse tipo de contato. Não sei se em situações normais, né, daria para a gente, nesse momento, viajar e estar aí com vocês presencialmente, mas eu acho que a gente tem essa facilitação, e isso é muito bom, permite uma integração muito maior. Queria agradecer pelo convite. Eu acho que esse trabalho que foi realizado, eu acho que foi muito feliz, e eu acho que foi uma excelente parceria, né, do Conselho Federal com a Angrade, porque, obviamente, para a gente repensar diretrizes curriculares que afetam, né, as instituições no Brasil inteiro, não pode ser ideia de uma ou poucas pessoas, tem que ser, né, um movimento que, de fato, materialize, né, um anseio de mudança. Obviamente que nesse processo não dá para ser 100% consensual, né, quer dizer, nem todo mundo, eu acredito, né, da comunidade estava 100% de acordo com todos os itens que formataram a proposta final, que foi aprovada no Conselho, mas eu acho que ela traz uma mudança que pode fazer, acho que tem um potencial de fazer uma certa revolução no Brasil, e acho que está alinhado com uma tendência que não é só brasileira, né? Eu participei de um grupo na ACSB, que é talvez a maior e mais importante entidade, né, de acreditação de escolas de negócio no mundo, para rever os standards, né? E foram aprovados agora no meio do ano novos standards para acreditação da ACSB. E foi um trabalho de 2 anos, com mais 15 dirigentes de escolas de negócio, né, do mundo todo, e também tinha um espírito, né, que guiou a definição dos novos standards, que era se preocupar menos com os inputs, né, menos com o como, e muito mais com o resultado, né, com o outcome. E também fazer com que a avaliação das instituições fosse muito menos um exercício de auditoria, né, e muito mais uma avaliação baseada em princípios, né. Isso dá para as instituições muito mais flexibilidade, né, e eu acho que as novas diretrizes caminharam nesse sentido, né, de dar flexibilidade. Por outro lado, elas removem uma série de diretrizes, de guidelines mais estritos, que, de certa forma, facilitam a gestão. Porque quando você diz assim, olha, eu tenho aqui uma diretriz que estabelece quantas horas, né, eu tenho que ter, qual é o tempo de integralização, quantas horas eu tenho que ter de disciplinas, né, de conteúdo básico, quantas horas eu tenho que ter de disciplinas
né, de conteúdo específico, de conteúdo profissional, quantas horas eu tenho que fazer de estágio. No final das contas, você fazer um desenho de um curso fica muito mais simples, muito mais fácil, porque você segue, né, a receita que está ali, aí você fala assim, pronto, estou de acordo com as diretrizes, coloco o curso no ar, atrai os alunos e pronto. E essas diretrizes, elas intencionalmente, né, retiraram uma série desses elementos, né, objetivos. O que é bom, né, porque a gente tem liberdade para fazer coisas diferentes, para diferenciar não só o nosso curso dentro de uma perspectiva né, vamos dizer assim, de própria competição, né, no mercado, mas também de adequar o nosso curso à realidade do público que a gente está visando, né? Não dá para imaginar que escolas, né, espalhadas, né, pelo país, algumas em grandes cidades, outras em pequenas cidades, possam pensar em ter exatamente o mesmo processo, exatamente o mesmo currículo, para atender realidades totalmente diferentes e para formar egressos que vão atuar, né, em situações, em ambientes muito diferentes. Então, cada instituição, independente de onde ela esteja, ela pode, né, pensar se ela está formando egressos para uma atuação local, né, regional, ou se eventualmente a ambição é formar egressos para uma atuação, né, nacional, ou eventualmente global, né? Eu quero que os meus egressos sejam capazes de trabalhar em qualquer lugar do mundo, por exemplo, né? Agora, cada instituição tem que definir isso, né, o seu público-alvo, e, obviamente, desenhar um curso adequado a essas necessidades. Mas, obviamente, para quem tem o trabalho, né, de liderar uma equipe de professores, né, o NDE, para poder desenvolver, né, um currículo, ou revisar currículo, etc., torna o trabalho um pouco menos simples, né? Porque com essa flexibilidade vem também uma responsabilidade da gente assumir, né, o ônus pelas decisões que a gente toma, né? Quer dizer, eu vou exigir estágio obrigatório, posso exigir ou posso não exigir. Ele tem que ter 300 horas? Não, não precisa, você é que define, né? Se você acha que um estágio de 20 horas é suficiente para o seu aluno, né, justifique, né? Argumente isso, né, para a sua comunidade, etc., e para o tipo de formação que você quer fazer. Então, nós, como gestores, vamos ter que bancar, né, as decisões que a gente tem que tomar, sem se apoiar em dizer assim, por que você tem 300 horas? Porque a diretriz diz que é 300, né? Então, pronto, né? Não preciso explicar por que eu estou fazendo daquela maneira. Então, eu acho que é uma tendência na área de administração que está sendo, né, lançada. Essa semana mesmo teve um congresso da ACSB, que eles chamam de Global Accreditation Conference, onde eu e uma outra diretora de uma escola americana fizemos uma apresentação, e as perguntas vão muito nesse sentido, né? Não, mas agora, qual é o mínimo que a gente tem que ter de professores, né, academicamente qualificados que fazem pesquisa, né? Não, olha, existe aqui uma orientação, mas se você estiver abaixo, você justifica por que o seu programa produz excelentes resultados, né? Egressos de alta qualidade, né? Mostra com o seu processo de gestão de aprendizagem. E aí as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Porque não tem uma diretriz clara, né? Então, eu acho que aquilo que aconteceu com as novas diretrizes e que vai incitar uma mudança nas instituições de ensino superior no Brasil, na área da administração, segue uma tendência mundial, né? E eu gostaria de hoje, acho que a Cláudia fez uma, né, excelente apresentação e trouxe, né, vários comentários importantes sobre os principais elementos das novas diretrizes, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês é bem mais, né, específico, eu espero que seja útil, que é uma prática que a gente aprendeu,
né, a fazer lá no INSPER, e principalmente com um exercício de desenho de currículos de engenharia, né? As diretrizes curriculares de engenharia, da qual eu também tive a felicidade de participar, né, com um grupo grande, que envolveu a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, a CNI, representando o mercado, e o Conselho Nacional de Educação também, seguiu na mesma linha daquilo que foi feito com as diretrizes de administração, ou seja, foram retirados, né, aquelas travas, aqueles requisitos, né, de carga horária mínima para disciplina básica, etc. e tal, e está muito mais baseado em termos de competências, né? Então, assim, olha, defina quais as competências você vai desenvolver, e obviamente que as diretrizes trazem algumas competências fundamentais que deveriam estar representadas, né? E depois justifique como é que o seu processo formativo vai gerar esse resultado, né? Então, junto com a flexibilidade, vem essa responsabilidade, né? Mas eu acho que torna o nosso trabalho muito mais divertido, né? É muito mais legal do que ficar seguindo diretriz e regra, é a gente, né, parar, juntar os nossos professores, né, pessoas competentes, e pensar, né, como é que tem que ser esse curso que vai produzir esse egresso com essas competências que a gente está dizendo. E, fundamentalmente, fazer uma coisa que, para várias carreiras, talvez seja um desafio, mas não deveria ser para a administração, né? Que é a gestão da aprendizagem, né? Porque a gente ensina isso para os nossos alunos, né? A gente ensina que, para fazer gestão, você precisa ter metas, né? E você precisa monitorar essas metas. E você precisa executar, né, fazer o seu planejamento, organizar os recursos, liderar as pessoas para atingir essas metas, e a partir da verificação se você está ou não atingindo, você realimentar todo o seu processo e, né, fazer aprimoramentos, intervenções para estar o mais próximo possível dessas metas, né? Pois não tem sido uma prática comum, né, a gente fazer isso dentro dos nossos cursos, né? Eu acho, e aí, pessoalmente, eu acredito que se a gente não faz alguma coisa dentro da instituição, eu não acredito que a gente seja capaz de ensinar isso, né? Eu acho que a gente tem que ser capaz de ensinar aquilo que a gente acredita e, portanto, pratica. Então, acho que a gestão da aprendizagem deveria ser uma coisa natural, né, para as escolas de administração, porque se tem alguém que tem que saber fazer gestão, somos nós, né? Então, acho que é um aspecto que deveria ser natural. E fazer gestão com a coisa certa, né? Porque é óbvio que a gente faz gestão, né? Mas a gestão não deveria estar baseada, por exemplo, nos indicadores, né, de qualidade do MEC, né? A gente não está lá para ter um bom conceito de curso, né? A gente não está lá para ter um bom CPC, a gente não está lá para ter um bom IGC, né? Embora muitos de nós, nas nossas instituições, nós sejamos avaliados, né, em cima desses indicadores. Mas não é para isso que a gente existe. A gente existe para formar administradores competentes que vão ter um impacto nesse país, né? O país precisa de gestão. Não vou falar isso aqui nesse fórum, porque isso é básico, né? Se a gente olhar, por exemplo, né, em termos de país, e a gente olhar, vem tendo uma grande discussão a respeito de orçamento, vamos fazer desenvolvimento, né, vamos respeitar as regras fiscais, etc. Assim, se você olhar os dados, você vai perceber que, assim, o Brasil não faz pouco investimento porque não tem dinheiro, né? Muito antes disso, o Brasil não faz investimentos porque não tem capacidade de realizar os projetos, né? Se você for analisar né, na administração federal, os projetos não acontecem porque tem incapacidade gerencial de colocar para frente, né? Então, a nossa capacidade de investir, de realizar, está muito aquém da falta de dinheiro, né? Então, a necessidade
de gestores com essa capacidade, ela é clara no país. Então, vamos nos comprometer com isso e não ter um bom CPC, né? Porque o ENAD é uma prova, né, de conteúdo básico, né? Então, a gente ir bem nessa prova não significa que a gente está formando excelentes egressos, né? Então, vamos assumir a responsabilidade de definir o que é que nós consideramos excelentes egressos dentro daquela atuação que a gente quer ter. Eventualmente, um excelente egresso para atuar local, na minha região, na minha cidade, ele tem determinadas características. Um egresso que eu quero produzir para trabalhar em qualquer lugar do mundo pode ter outras características, mas um não é melhor do que o outro, tá? Ele tem que ser bom, excelente, dado o contexto onde ele vai estar inserido. Muito bem. Então, com essa responsabilidade, eu acho que vem um grande desafio, porque a maioria de nós não está acostumado a desenvolver um currículo para desenvolver essas competências. E a gente lá no INSPER teve essa felicidade de criar um curso do zero, que foram os cursos de engenharia, e a gente se baseou numa escola americana, chamada Olin College of Engineering, que despontava como uma estrela em termos de inovação no ensino de engenharia, etc. E a gente foi aprender muito com eles. Obviamente não dá para você copiar o currículo, né, porque o ambiente regulatório é totalmente diferente, mas o que a gente procurou fazer em contato com eles foi entender como é que a gente deveria desenvolver um currículo que, de fato, desenvolvesse competência nos alunos. O Olin College também era uma instituição nova, começou em 2001, o INSPER também é bastante novo, né? Uma criança perto de instituições representadas por muitos de vocês aqui. Assim, o INSPER não se compara nem com os conselhos, né, federais, regionais, em termos de idade. E aí eles nos disseram o seguinte: olha, a gente vai tentar mostrar para vocês, não como a gente desenvolveu o currículo lá atrás, mas como a gente acha que ele deveria ser desenvolvido hoje, em função de tudo que a gente aprendeu. E a gente começou a aprender com eles lá em 2012, 2013, e hoje, no INSPER, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente está aplicando, né, nos novos programas que a gente desenvolve. Os novos programas, em geral, são programas de pós-graduação, mas a gente vai tá desenhando um novo programa de ciência da computação lá e vai aplicar exatamente essa metodologia. E que também pode ser, né, aplicada, pensada, para revisão, né, de programas existentes. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um pouco da experiência que a gente está tendo. O INSPER, embora seja uma instituição privada, ela é fruto de uma doação que foi feita em 2004, e a gente considera o INSPER um bem público, embora sendo uma instituição privada. Então, tudo que a gente faz lá, a gente considera que é de domínio público, e a gente procura compartilhar, não só aquilo que a gente acha que faz bem, né, de uma maneira legal, mas também os erros, né, que a gente cometeu no passado, para que outras instituições cometam erros diferentes, né, não os mesmos. Então, a gente está super aberto para isso. Então, o que eu vou mostrar, não entendam como né, uma tentativa de ensinar, né, porque não é esse o caso. A gente faz isso há pouco tempo, então, eu não diria que a gente sabe ensinar ninguém. O que eu vou fazer aqui é compartilhar, né, com vocês. Então, eu vou projetar aqui a minha tela. Ok, estamos vendo. Beleza. Depois eu ensino um truque para vocês, porque eu estou vendo a minha apresentação e também estou vendo vocês. Ah, esse eu queria saber. Eu aprendi essa semana a fazer isso, porque eu geralmente trabalho com duas telas, mas eu tive que fazer uma apresentação agora nesse congresso da ICSB, e tinha uma tela só, e aí uma pessoa de lá me ensinou aqui um truque, depois eu mostro para vocês. Muito bem, então,
desenho de currículos, né, para desenvolver competências. O desenvolvimento de competências, não dá para a gente fazer isso, né, com os currículos, isso é pensamento, né, pessoal meu, com os currículos que a gente tem, né, a gente precisa rever o currículo, né, porque os currículos atuais, e obviamente eu não posso generalizar, estou falando assim, de maneira geral, isso pode não caber, né, para muitos de vocês, mas os currículos que a gente tem, eles foram desenvolvidos com uma outra lógica, né? Foram desenvolvidos com uma lógica de pensar no conteúdo e no conteúdo que eu tenho que transmitir para o aluno, né? Então, desenvolver competências é um bicho diferente, né? É um processo diferente, e a gente precisa, para desenvolver novos currículos, novos métodos de desenho, né? Precisa repensar a forma como a gente desenvolve o currículo. Caso contrário, os velhos currículos vão renascer nos métodos antigos, né? Então, o que eu quero compartilhar é justamente um novo método, né, de desenvolvimento de currículo. Como é que, numa visão geral, a gente está acostumado a desenvolver currículo, né? Talvez não seja exatamente aquilo que vocês estão acostumados a fazer, mas talvez em alguns aspectos vocês, né, se identifiquem. Claro que quando a gente vai desenvolver um currículo, a gente pensa no perfil do egresso, né? Ou seja, como é que é esse aluno que eu quero formar, etc. Mas, muito rapidamente, a gente tem a tendência de pular para os conteúdos, né, que o curso tem que ter, né? Então, eu faço lá a minha lista de conteúdos, e aí, obviamente, eu tenho que fazer algumas escolhas, porque eu tenho limites, né, de carga horária e tal, e eu tenho que decidir, né, o quanto que eu coloco de finanças, o quanto que eu coloco de marketing, o quanto que eu coloco de administração geral, o quanto que eu coloco de métodos quantitativos e assim por diante, sabendo que tem um limite, não dá para, né, se eu quero aumentar a carga numa área, eu preciso diminuir na outra, né? E a partir da visão desses conteúdos, a gente pensa em trilhas, né? Matemática, né? Tá bom, então matemática acho que não dá numa disciplina só, então vamos fazer 2, né? Ou 3, estatística, né? Finanças, vou colocar 2 ou 3 disciplinas, e assim por diante. E eu tenho essas trilhas de conteúdos que, a partir, né, da definição operacional de qual vai ser a minha grade, né? Ou seja, quantas disciplinas eu vou ter por semestre, quantos, né, semestres, 8 semestres. Então, eu vou distribuir lá, né, essas trilhas na minha grade e o meu currículo vai se formando, né? Essa palavra, a grade, que a gente usa tanto, eu acho, né, péssima, né? Acho horrível, porque ela passa uma impressão de que se o aluno passar pela grade, ele virou um administrador, né? E até os nossos sistemas acadêmicos consideram isso, né? Quer dizer, o que eu preciso para formar um aluno, né? Ele precisa estar aprovado em todos os componentes curriculares, né? Quer dizer, ele virou um aluno formado, mas assim, ele virou um administrador, né? Esse cara ou essa menina sabem, né, administrar, né? Eu acho que é um outro tema, mas é um tema que muitas vezes é difícil e a gente tenta escapar dele, né? A gente olha para a grade. A partir dessa grade, a gente pega cada elemento, né, curricular, define lá alguns direcionadores, né, no Ementa, né, os objetivos, a lista de tópicos, né, a bibliografia, e nesse conjunto todo, a gente tem uma parte importante do nosso PPC, né? E aí, a gente pega cada uma dessas caixinhas, entrega para um professor, né, uma pessoa que a gente selecionou, competente, etc., com boa formação, e entrega para ele fazer o trabalho dele, e o professor vai desdobrar isso, né, num plano de aula, daquilo que ele tem que fazer. Só que esses objetivos, né, que a gente tem, eles normalmente estão sendo expressos como, né, o objetivo dessa disciplina é apresentar ao aluno, né, tal tema, tal tópico. O objetivo da disciplina é discutir, né? Os objetivos que a gente tem aí não é esse tipo de objetivo, né? Não é o objetivo que a gente tem como professor ou como escola. A gente precisa ter aí qual é o objetivo de aprendizagem, ou seja, o que é que o aluno deveria aprender ao final dessa disciplina, né? Essa mudança, ela parece sutil, né?
Mas quando você trabalha com formação de professores, a gente faz muito isso lá no INSPER, você percebe como é difícil, né? Você explica a diferença entre, né, um objetivo de disciplina, um objetivo de ensino, um objetivo de aprendizagem, todo mundo entende. Você pede para o professor elaborar o objetivo de aprendizagem da disciplina, a dificuldade é enorme, né? Porque, assim, demora para virar a chave. Depois que vira, vai bem, mas demora para virar a chave. Então, esse é a realidade de muitos de nós, né? Com um currículo desse tipo, a gente não vai desenvolver competência, né? A gente vai, no máximo, transmitir um conteúdo para o aluno, e muitos vão desenvolver, né, competências, mas não graças a nós, né? Muitas vezes, apesar de nós, né? Então, a gente precisa repensar esse processo. Então, a gente foi fazendo, desde o começo do desenvolvimento do curso de engenharia, e depois, com vários outros cursos que a gente foi desenvolvendo lá na escola, a gente foi consolidando uma metodologia, né? E ela nunca está 100% pronta, porque a cada vez que a gente aplica, a gente acha, né, envolve pessoas diferentes, as pessoas na própria execução dão ideias diferentes e a gente vai aprimorando. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco da nossa visão do estado atual, né, dessa metodologia. Ela deveria sempre partir do perfil do egresso, né? E o perfil do egresso no PPC, em geral, é um texto, né, que a gente coloca lá e tal. O egresso aqui do meu curso deve ter tais características, não sei o quê. Mas, na verdade, é muito importante a gente desdobrar esse perfil do egresso em competências, né? Eu acho até que a gente deveria partir de listar, de fato, quais são as competências e depois escrever um texto legal, bonito, que consolide esse perfil do egresso, né? Mas, com certeza, essas coisas deveriam estar integradas, né? Cada uma dessas competências, né, ela precisa ser desdobrada em habilidades, né? A gente normalmente usa o conceito de que competência, né, é um conjunto de conhecimento, né? Você precisa saber coisas, com habilidades, né? Você precisa saber fazer e saber utilizar aquele conhecimento, e atitude, né? Você precisa querer, obviamente, fazer dessa forma, né? Por exemplo, eu preciso saber, né, quais são os métodos de avaliação de projetos, né? Eu preciso saber aplicar isso, ter a habilidade, né, de pegar diferentes projetos de investimento e avaliá-los, né, segundo alguns instrumentos, etc. Nisso aí. E ao final, eu preciso também querer, né? Porque eu posso ter toda essa habilidade, mas aí são apresentados para mim diferentes projetos de investimento e eu escolho aquele que eu acho mais legal, eu escolho aquele que alguém que eu acho que tem mais poder propôs, né? Quer dizer, não basta ter habilidade, eu preciso, de fato, querer utilizar, e isso precisa estar introjetado dentro da minha prática. É isso que a gente normalmente se refere como competência, né? E parte dessa competência é justamente a habilidade, né? E a habilidade traz consigo um conteúdo, né? Então, conteúdo, conhecimento e como é que eu deveria aplicar, a gente normalmente enxerga dentro da habilidade, né? E já aqui é importante, né, dado que eu desdobro a competência em habilidades, como é que eu avalio essas habilidades? Porque se eu vou ter que fazer gestão de competências, gestão da aprendizagem, eu preciso saber como é que eu vou medir isso, né, para poder verificar se o meu processo, né, de formação, se ele está atingindo os seus resultados. Então, eu preciso, já de cara, pensar se a maneira como eu estou descrevendo essas habilidades permitem uma avaliação, né? Eu não posso dizer assim, o meu aluno ele vai sair com habilidade ou com competência, vai saber implementar, né, um planejamento estratégico numa organização, né? Puxa vida, né, o aluno está saindo da escola, ele nunca vai ter feito isso, né? Ele pode até, alguns deles podem ter feito em alguma entidade estudantil, etc., mas não dá para eu pensar em ter uma competência que eu não consiga avaliar.
Caso contrário, vai ser apenas um desejo, né? Eu desejo que o meu aluno lá na frente, depois de tantos anos de formado, seja capaz de fazer isso. Mas assim, no final do meu processo produtivo, vamos chamar dessa forma, no meu processo de formação, que competências de fato o aluno vai ter e de que maneira eu posso medir isso, tá? A partir daí, eu deveria pensar, e essa foi uma grande sacada que o pessoal lá de Joule ensinou para a gente, como é que é o percurso de aprendizagem dessas habilidades, né? Como é que eu desenho o caminho que o aluno vai fazer para que ele possa desenvolver isso? Eu vou dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Em cima desse percurso, eu preciso pensar em ideias. Uma coisa fundamental que a gente aprendeu foi o seguinte: quando a gente parte do perfil do egresso e depois vai desdobrando, né, competências, habilidades, etc., no final das contas, o que faz a diferença é o que vai acontecer no chão de fábrica, ou seja, dentro da sala de aula, né? Perdoem a minha terminologia, às vezes, porque eu sou professor de gestão de operações, né? Então, eu sempre faço essa analogia com produção. Mas se na sala de aula, né, a competência não estiver sendo desenvolvida, não adianta a gente ter um PPC fantástico e a gente fala muito bem sobre ele, etc., e ficar falando de competências, porque interessa o que acontece ali no chão de fábrica, ali na sala de aula. Então, ao invés de ir fazendo o desdobramento e num determinado momento a gente entrega para um professor uma série de requisitos e ele vai fazer, é importante a gente, quando a gente está pensando ainda num nível mais macro, né, no percurso de desenvolvimento de cada habilidade, eu preciso pensar na experiência da sala de aula, né? E aí eu dou um salto para o concreto e me pergunto, legal, segunda-feira de manhã, né, vai ter uma aula, os alunos vão entrar na sala de aula. O que eles vão fazer, né? Porque se eles sentarem e escutarem um professor, se eles sentarem e ficarem vendo um professor resolver exercício da lousa, assim, isso não desenvolve habilidade, né? Isso não desenvolve competência. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de ideias, de experiências de aprendizagem pelas quais os alunos vão passar. A partir, né, de pensar essas ideias, eu deveria ser capaz de colocar isso dentro de um desenho macro de currículo, que depois vai me permitir especificar esses componentes curriculares, para depois entregar essa responsabilidade para professores, mas o que eu coloco nessas especificações podem fazer toda a diferença. E parte do que eu vou colocar é exatamente que tipo de experiência de aprendizagem deveria ter naquela disciplina e qual é o papel dela no desenvolvimento das competências, né? Muito bem, então vamos passar aí por cada um desses itens. Eu vou tentar apressar aqui um pouco para que a gente possa ter, né, um tempo aí para debater no final. Acho que eu me alonguei demais na minha introdução. Competências, temos que pensar aí em, né, as próprias diretrizes trazem 9, obviamente, a cada curso vai adicionar aí algumas, né, outras questões específicas. A linguagem não precisa ser a mesma. Obviamente que para mostrar que você está atendendo as diretrizes, você precisa fazer um depara entre as competências que você define e aquelas das diretrizes, né? Você não precisa copiar exatamente igual, obviamente, né? Então, a gente imagina aí que, assim, para um curso de graduação, entre 9 e 15, né, competências, mas, assim, se você fizer uma lista e tiver 27, né, na minha opinião, né, não vai rolar, porque, no final das contas, você também tem que pensar naquela pizza e imaginar o seguinte: qual é o tempo de dedicação do meu aluno, e não é nem a carga horária do meu curso, qual é o tempo de dedicação do meu aluno, né, que ele tem no total, e o quanto ele vai dedicar para desenvolver cada uma dessas competências, né? Se esse tempo for muito pequeno, não é crível que isso vá acontecer, né? Depois eu vou desdobrar essas competências em habilidades, né? E eu diria, né, que cada competência, eventualmente, eu posso pensar em desdobrar entre 2 e 4 habilidades. E é super importante que, nesse momento, eu também descreva quais são os conteúdos associados, né?
às vezes em alguns fóruns as pessoas falam assim, você está falando muito de competência, né? E os conteúdos é que são importantes, etc. Né? Outro dia, num evento lá da CNI, com a Benji, eu até falei, olha, não tenho mais paciência para essa discussão, né? Quer dizer, essa ideia de que quando a gente fala de competência, a gente está falando de soft skills, né? Somente, também, são super importantes, mas somente de soft skills, e aí você tem essa dicotomia entre ou eu olho para competências ou eu olho para o conteúdo técnico, né? Assim, não tenho mais paciência, para não dizer outra coisa, de entrar nessa discussão, né? Quer dizer, quando a gente fala de competências, a gente está falando de conteúdos, né? E eu tenho que descrever aí quais são os conteúdos associados, e não adianta falar só de conteúdo, porque não interessa o aluno só saber o conteúdo, ele precisa saber aplicar aquilo, e ele precisa ter a prática de aplicar aquilo para poder tomar as decisões, né? Para que as suas decisões possam fazer a diferença. E como eu falei, a gente deve pensar em como avaliar cada uma dessas habilidades e já começar a pensar onde é que isso vai estar no curso, né? Será que eu vou avaliar algumas delas pelo meu trabalho de conclusão? Será que eu vou avaliar outras delas por um questionário que eu vou mandar para os empregadores, se o meu aluno vai fazer estágio? Será que eu vou avaliar em determinadas disciplinas, né, com determinados trabalhos, estudos de caso, etc. Eu preciso pensar como é que eu avalio. Se eu não conseguir avaliar, eu não conseguir medir, eu não consigo fazer a gestão. Então, não é uma meta minha, é simplesmente um desejo. Aqui tem um exemplo, só para entender um pouquinho, né, do que eu estou falando. Então, por exemplo, posso ter uma competência aqui de compreender, analisar e ser capaz de criticar informações obtidas a partir de dados quantitativos e qualitativos, né? Pode ser uma competência relacionada justamente à habilidade analítica, né, do aluno. Quais são as habilidades? Por exemplo, saber julgar a qualidade, a confiabilidade da fonte de informação, associar o conhecimento do contexto à análise da informação, reconhecer questões éticas, né, na análise das informações, interpretar gráficos, dados estatísticos, levando em conta o contexto, né? Reconhecer o limite da informação obtida a partir de parte da população, né? E, obviamente, quando eu falo isso, alguém que está mais próximo da estatística fala assim, bom, você está falando de amostragem? Sim, é exatamente isso, né? Então, qual é o conteúdo que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar métodos de coleta de dados, amostragem, representatividade da amostra, cálculo do tamanho amostral, né? Mas esse conteúdo não é o meu objetivo. O meu objetivo é saber que fazer com que o aluno reconheça, né, o limite da informação que ele tem. E, por último, diferenciar associação de causalidade, né? Quer dizer, isso é uma das questões mais, vamos dizer assim, importantes, né, quando você fala de utilizar dados para tomar decisão, porque é muito comum a gente, né, correlacionar dados e já achar que tem relação de causalidade. Então, eu tenho as habilidades e tenho os conteúdos associados. Para todas as minhas habilidades, de todas as competências, eu preciso ter isso, né? E isso é que vai me ajudar a ir desenvolvendo o currículo. Quando eu falo de gestão da aprendizagem, nada mais é do que fazer aquilo que a gente ensina os alunos a fazerem né, na sua vida profissional. Ou seja, eu tenho, né, um percurso aqui, né, todas as atividades de ensino-aprendizagem, eu tenho um resultado final que eu quero alcançar, eu preciso fazer a avaliação, diagnosticar se há lacunas e quais são as suas causas, né, e fazer intervenção no currículo, né? Ou seja, basicamente aquilo que a gente ensina os alunos a fazerem. Nessa etapa C, a gente vai pensar na habilidade, ou melhor, como é que que percurso eu vou percorrer para poder desenvolver essa competência no aluno, né? Então, vamos pensar um pouco sobre esses percursos, né? Digamos que eu tenha, né, um tópico de uma disciplina, pode ser marketing, né, operações, liderança, o que for, né? E eu quero fazer com que o aluno seja capaz de, por exemplo, integrar 4 temas que eu tenho na disciplina, né? Porque a atuação dele, a habilidade,
obviamente, não é feita simplesmente pela sobreposição, né, de conteúdos. Eu preciso saber fazer essa integração, né? Aliás, as diretrizes justamente pedem, quando falam de algum conteúdo, né, de conhecimentos, pedem para fazer a integração disso. Legal. Como é que eu vou fazer isso ao longo do meu currículo, né? Primeiro eu ensino para o aluno, né, o tema X, depois o tema Y, depois o tema Z, depois o tema W, e aí eu espero que o aluno faça essa integração, né? Às vezes eu posso pedir para ele fazer essa integração num trabalho final, às vezes eu deixo para ele, na sua vida profissional, fazer essa integração, né? Ou seja, justamente a parte mais sofisticada, que é integrar todos os conceitos, eu deixo para o elemento mais vulnerável, que é o aluno, né? E para ele fazer sozinho. Então, que outras formas eu teria de fazer isso, né? Várias. E eu vou citar aqui 3, né? Então, eu posso, por exemplo, né, trabalhar com o aluno o tema X, depois passar para o tema Y, mas já fazendo a conexão com X, passar para o tema Z, conectando com X e Y, passar para o W, construindo a conexão total. É uma forma de fazer isso. Outra forma é já apresentar para o aluno, né, os temas integrados, mas de uma forma bem simples e bem alinhada com o que seria a intuição dele, né? Vou dizer, por exemplo, se você vai ensinar, né, planejamento, programação e controle da produção, e você vai ensinar, né, sistemas de cálculo de necessidades de materiais, por exemplo, você pode, né, pensar em dizer assim, olha, vamos preparar uma bacalhoada, né? Que é o exemplo que eu tenho num livro meu. E aí você começa a falar da bacalhoada, etc., e ao falar da preparação da bacalhoada, você fala de previsão de vendas, você fala de planejamento de materiais, você fala de aquisição, você fala de tempos, né, de ressuprimento, você pode falar, inclusive, de aspectos financeiros, né? Você pode falar de gestão de capacidade, você pode falar de um monte de coisa, né, dentro da bacalhoada. Mas, obviamente, você quer que o aluno tenha uma visão muito mais sofisticada em relação a isso, né? Então, você pode caminhar... Ficou mudo, Irineu. Fechou o microfone, professor Irineu. Voltou? Voltou. Ok, voltou. Perfeito. Tá. Desculpe, acho que eu esbarrei aqui a mão. Uhum. Então, uma outra forma é eu já começar com a integração e, ao longo do curso, aumentando a complexidade, né? Então, isso aqui é só para mostrar que existem diferentes percursos e que vale a pena a gente pensar nesse percurso, né, para uma determinada competência, né? Vou voltar no caso que eu falei aqui dessa habilidade analítica, né? A gente estava discutindo isso outro dia na escola, e normalmente como é que a gente ensina estatística, né? A gente começa com estatística 1, né, que tem a estatística descritiva, depois a gente vai para a estatística 2, a gente fala de inferência, etc. e tal, e aí, em alguns cursos, né, no INSPER a gente tem, mas muitos cursos podem ter ou não, a gente tem também econometria. Então, né, análise, né, de causalidade vai para essa disciplina. E aí, o que acontece? Às vezes o aluno, né, aprende estatística 1, aprende estatística 2, econometria, ele passa, né, ali meio raspando, às vezes faz uma ADP, etc., e ele não sai com os conceitos perfeitos de análise de causalidade. Puxa vida, mas talvez isso seja o mais importante, né? Então, por que eu, eventualmente, não trago essa experiência logo para o início, né, para deixar claro para o aluno, né, qual é o final onde ele tem que chegar? Porque, às vezes, quando eu vou construindo, né, os conceitos, alguns alunos vão parar na metade, né? E, eventualmente, o que eles sabem talvez não seja o mais relevante para eles tomarem decisão. Então, a gente precisa pensar nesse percurso e o que faz mais sentido pensando na habilidade que a gente quer desenvolver. Depois, aí a gente precisa pensar o seguinte, bom, dado que eu pensei no percurso, como é que eu
penso em experiências de aprendizagem, vamos descer para o concreto, vamos ver o que vai acontecer na sala de aula. E aí a gente usa um diagrama, né, que a gente coloca na parede, ou trabalha num aplicativo tipo Mural ou Miro, agora na pandemia, né, onde a gente vai pensar nas ideias, né, de experiências de aprendizagem. Vocês estão vendo uma setinha aí na tela, não? Ah, tá bom. E aí a gente divide esse diagrama em 3 níveis, né? As atividades que a gente considera pé no chão, que são aquelas que a gente já faz, né? E que têm o seu papel, né? Então, eu posso fazer uma aula expositiva com o aluno, eu posso fazer uma discussão de estudo de caso, eu posso fazer exercício, etc. e tal. E tem uma série de atividades, experiências de aprendizagem, que a gente está acostumado a fazer. O que a gente gostaria? A gente gostaria de um nível um pouco mais ambicioso, né, em termos de experiência de aprendizagem, que, de fato, desenvolvam a motivação intrínseca do aluno. Isso é outra coisa poderosa que a gente aprendeu lá com o Olin College, né? Despertar no aluno o interesse, ele mesmo, de aprender, né? E isso é feito quando você desenvolve, né, dá autonomia para o aluno, né? Você desenvolve um senso de propósito, ele entende, né, e tem uma conexão com aquilo que ele está aprendendo, e também um senso de competência, né? Ou seja, você vai ajudando para que ele vá caminhando de tal forma que ele não se sinta incapaz, né, de seguir adiante, né? Que se ele olhar para uma determinada disciplina e falar, eu nunca vou aprender isso, a motivação intrínseca já morreu, né, de cara. Mas quando a gente faz um exercício com professores para pensar em ideias, normalmente as ideias que aparecem são aqui embaixo, né? Estão muito próximas daquilo que a gente já faz, né? E aí, quando a gente começa a ver, puxa vida, mas será que essas experiências, isso que a gente vai propor para o aluno, de fato desenvolve uma motivação intrínseca? Na verdade, a gente vê que elas não atendem os principais, né, critérios, esses 3 elementos que eu comentei, de autonomia, senso de propósito e senso de competência. Eu gostaria de ter várias experiências de aprendizagem nesse nível que a gente chama de céu azul, né? Bom, como é que a gente obtém isso, né, dos professores? A gente faz o seguinte, a gente pega, né, a partir de ideias pé no chão, e a gente leva os professores a pensar numa ideia estratosférica, né? Uma ideia estratosférica é assim, bom, seria ótimo se o aluno pudesse, de fato, implementar o planejamento estratégico numa empresa, né, e verificar o que aconteceu, e sentir quais são todas as dificuldades, né, de você fazer essa implementação, mobilizar as pessoas, etc. Tá, tudo bem, mas não tem como fazer isso, né? Isso é absurdo, claro, né? Uma empresa ia deixar um aluno fazer isso, ok. Então, a partir dessa ideia maluca, né, estratosférica, como é que eu poderia trabalhá-la, obviamente, colocando condições ali de contorno para transformá-la numa ideia céu azul, né? Então, esse tipo de exercício, né, com esse diagrama, ajuda ao grupo de professores que está trabalhando naquela habilidade a pular, né, de ideias esse setor aqui, né, de céu azul, para que eu possa depois ter, né, um conjunto de ideias bem interessantes para fazer acontecer na sala de aula, né, nesses 2 níveis aqui. As estratosféricas, elas não são viáveis, né, não dá para a gente implementar, mas nos 2 níveis de baixo, sim. Muito bem, então, quando eu penso, né, numa determinada habilidade, eu vou dizer, bom, então eu posso pensar numa trilha, né, numa sequência, e porque eu não comentei, mas esse diagrama, a gente tem uma dimensão de tempo aqui embaixo, ou seja, tem determinadas experiências que eu posso colocar logo no início do curso, tem outras que eu vou ter que colocar mais tarde, porque pressupõe uma série já de conhecimentos que o aluno adquiriu. E aí eu pego essas ideias e eu coloco numa espécie de trilha, né? Então eu monto uma trilha de experiências de aprendizagem que vai acontecer no curso. Eu não estou falando de uma disciplina, né? Estou falando depois eu vou
pensar como é que eu distribuo isso nas disciplinas, mas eu estou falando de trilhas de experiências no curso. Veja que até aqui eu já estou pensando, idealizando como é que vai ser o meu currículo todo, em cada habilidade, mas sem pensar em grade, né? E aí é que eu vou para o desenho macro do currículo, né? Então, a chave aqui que a gente tem percebido é justamente partir de imaginar o percurso da aprendizagem e partir para o concreto, né? Pensar em ideias, de fato, de experiências, né? E aí eu pego essas trilhas, né, e distribuo ao longo do meu currículo, né? Tenho aqui 8, né, períodos, algumas mais cedo, outras mais tarde. Obviamente eu tenho que olhar aqui na vertical quantas habilidades eu vou ser capaz de tratar, né, num determinado semestre. E aí eu pego, por exemplo, no primeiro semestre, eu digo assim, olha, eu vou estar iniciando o desenvolvimento, né, dessas 3 habilidades ou competências, e, portanto, isso aqui tem que estar presente nas disciplinas, né, do primeiro semestre. Vamos lembrar que, para cada habilidade dessa, eu tenho especificado quais são os meus conteúdos, né? E aí, é esse trabalho que vai me permitir gerar, depois, né, uma grade, se a gente quer chamar dessa forma, mas o currículo, né? Sendo que, a partir daí, cada uma dos componentes curriculares, das disciplinas, que eu posso chamar, mas também posso ter trabalhos de conclusão e atividades, né, de formação profissional, eu sei exatamente, né, qual é o objetivo que ela tem, que tipo de experiência de aprendizagem vai acontecer ali e quais deveriam ser as minhas diretrizes de avaliação, né? E isso é que me permite ir construindo um currículo que, de fato, tem o potencial de desenvolver habilidades nos meus alunos, né? E aí eu vou abrir aqui o meu momento merchan, porque a gente, para desenvolver, né, a partir desse desenvolvimento macro, para você desenhar a disciplina, né, que atenda a esses objetivos de aprendizagem, a gente desenvolveu no INSPER uma metodologia, né? Obviamente, como tudo que a gente desenvolve está construída, né, em trabalhos, né, de outras pessoas que estão lá referenciados, para que você possa, de fato, fazer um desenho de disciplina que alinhe, né, objetivos de aprendizagem, dinâmicas de sala de aula, né, a forma como você vai avaliar a aprendizagem e como você vai dar o feedback para o aluno, né, em função dessa avaliação, para que ele vença as suas dificuldades. Esse livro, ele está com a editora, mas está previsto para dezembro. A gente tem uma expectativa grande de conseguir lançar no Enangrade, né? Mas como eu recebi essa semana a capa, então estou aqui mostrando para vocês. Gente, assim, eu acho que a gente tem ainda algum tempo. Eu estou à disposição, né, para eu e a Cláudia, para questões né, comentários, discussões aí, assim, agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso aqui com vocês. Professor Irineu, obrigado pela aula, né? Estamos aqui, assim, ó, olhando um olhar diferente. Obrigadíssimo mesmo. Foi, assim, não é aula, é só um compartilhamento de experiência. Mas a gente entende o conceito de aula não quanto aula, mas quanto compartilhamento mesmo. A palavra aula é aquela clássica nossa, né? Do espaço de convivência, né? E a gente já sabe que agora a gente não ensina mais nada. A gente compartilha com os alunos e vai dividindo e eles vão contribuindo com a gente. É isso aí. Pessoal, bom, esse já é o tema para um próximo encontro, tá? Já está marcado, já tem o tema dado, tá? Já estamos aí pensando nisso, tá? Gente, cabe a mim o papel agora de agradecer imensamente a nossa manhã que a gente teve aqui, essas maravilhosas contribuições, né? Da Cláudia, do professor Irineu, da professora Cláudia. Assim, ó, a gente começa a cada vez se inspirar mais e a gente começa a olhar que nossos desafios são cada vez maiores, perfeitos, né? E a gente está aí para crescer, desenvolver, e eu acho que a gente teve um tempero extremamente forte agora, que foi uma chamada Covid-19, né, que mexeu com tudo, com todas as nossas coisas, vidas, metodologias e tudo mais, tá? Então,
Vamos lá. Eu só queria fazer para vocês 3 convites, né? Na verdade, são importantes. O primeiro deles, nós temos aí o EPROCAD, que vai ser a semana que vem, então convidar a participar. Nossa discussão do EPROCAD vai ser a administração e a 4ª revolução, um pouco da ideia de essa nova empresa que está se apresentando e como é que nós vamos preparar para entrar nessa empresa, contribuir, né, e fazer nosso papel de gestor, né? Avisar vocês que estão abertos até o dia 30/9 os espaços para enviar os artigos para a Angrade, né, para serem avaliados, enfim, serem apresentados. Publicação científica, publicação sempre é uma coisa maravilhosa, vocês sabem disso, faz parte, é uma oportunidade na Angrade maravilhosa também, né? Temos ali também a publicação júnior, que é para os alunos, então temos um espaço bem adequado para isso. E, por último, convidar vocês também para o nosso Enangrade, que vai ser o 31º, que vai ser no final, lá em dezembro, tá? Cujo tema é DCNs, inovação, tecnologia e mercado. Então, eu tenho certeza que esse assunto que nós trouxemos aqui, nesse primeiro insight, esse primeiro momento, essa primeira discussão, ele é um assunto que vai gerar muita conversa, muito debate, né? Muita contribuição de quem já está fazendo, como é que está fazendo, né? Então, assim, é importante a gente entender que nós, enquanto papel dos 2 lados, tanto do Conselho Federal, Estadual, Regional, né, enquanto da Angrade, isso para nós é prioridade, né? E isso vai fazer que nós conseguimos valorizar o administrador, a administração, esse espaço, tornar isso valioso e sermos mais atrativos, né, para que possamos formar mais gente. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês, obrigado aos palestrantes de hoje.